E agora eu quero falar com você que é fumante. Já imaginou quanto você economizaria por ano se parasse de fumar? Uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde aponta que o prejuízo causado pelo cigarro ao redor do mundo é de quase US$ 1 trilhão. Dizem que algumas lições o brasileiro só aprende quando sente o impacto no bolso. Tá aí, então, um bom motivo para deixar de fumar. O tabagismo não é só o principal causador de doenças e mortes evitáveis. Ele também consome as riquezas de pessoas e países. Países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, eles estão em franco declínio no consumo. E hoje, 80% da população fumante encontra-se em países de baixa e média renda. Ou seja, eles transferiram o hábito do cigarro para países mais pobres. A fatura para cuidar de pacientes fumantes custa caro. É certo que a indústria do fumo é uma atividade lucrativa. Estima-se que os governos ao redor do mundo arrecadem em impostos sobre a venda de cigarro o equivalente a US$ 270 bilhões por ano. O problema é que para apagar os efeitos desse vício são necessários mais de US$ 1 trilhão por ano. O cálculo é da Organização Mundial de Saúde. Dinheiro que poderia ser empregado na modernização de hospitais, construção de escolas, segurança pública. Mas hoje precisa ser investido no tratamento de doenças perfeitamente evitáveis. O coordenador do Programa de Combate ao Fumo no Amazonas cita algumas delas. Calvície, catarata, é muito comum no fumante, a pele enrugada, surdez, diversas doenças da boca, como queda de dente, câncer de língua, câncer de lábio, câncer de boca, mau hálito, salivação, câncer de garganta, câncer de pulmão, câncer de mama na mulher, câncer de estômago, câncer de bexiga. Temos aqui diversos problemas de amputação dos pés, olha, fica necrose e a perna é amputada, lesões na pele, enfim. Isso aqui falando somente dessa figura. Se formos considerar as doenças do coração, teríamos o infarto e o derrame cerebral também. Com o reajuste dos preços, uma carteira de cigarro custa hoje entre R$ 7,50 e R$ 10. Quem fuma 2 carteiras por dia, no fim do mês vai desembolsar R$ 450, quase a metade de um salário mínimo. 12 maços de cigarro equivalem a uma camisa nova. E quem economizar o valor de 4.290 maços pode comprar um carro 0 km. O tabaco entrou na vida do Roberto quando ele tinha 13 anos. Fiz uma conta que na época eu lembro que eu comprava, eu fazia compra para casa e eu lembro que eu falava, eu gasto R$ 7, R$ 8 de cigarro por dia. Eu quero, caramba, isso era o preço de um frango. Eu fumava um frango por dia, eu fiquei indignado quando eu pensei nisso, saca? Ele decidiu parar aos 23 até que uma vez eu comprei uma carteira de cigarro. Após 6.570 carteiras, equivalente a mais ou menos R$ 64 mil. É lamentável, né, que eu tenha feito isso, que eu queimei R$ 64 mil, mas a parte boa é que eu não vou mais queimar mais nenhum centavo. Se você for observar a relação custo-benefício, em qualquer fase da vida do fumante, é bom que ele pare. Não, mas eu fumo há 30 anos, pare que faz bem. Difícil é conseguir parar, né? Porque causa uma dependência física, né? O corpo tem a necessidade do cigarro, mas para conseguir existe toda uma rede que dá esse suporte. Hoje, as unidades básicas de saúde têm ambulatórios que fazem esse atendimento para a pessoa que quer deixar de fumar. É só você procurar qualquer UBS próximo da sua casa, lá você vai ser direcionado a esse tratamento, que é medicamentoso e também terapêutico. Medicamentoso é para você ter remédios que vão lhe dar suporte para ir diminuindo gradativamente o consumo de cigarro. E a terapia é em grupo para você ver que outras pessoas vivem esse mesmo problema, têm essa mesma dificuldade e que muitas delas já conseguiram superar o vício. E é um tratamento totalmente gratuito feito pelo SUS nas unidades básicas de saúde. E com as redes sociais como o WhatsApp, Facebook, por exemplo, a gente recebe informação o tempo todo, né? E isso tem um lado positivo, mas também tem uma grande parte negativa, já que muitas vezes são repassadas notícias falsas. Então, antes de reencaminhar qualquer informação, o usuário precisa ficar atento se ela é de fato verdadeira ou não. Vamos saber os cuidados que a gente deve tomar na reportagem de Natália Freire e Níver Salgado. A informação na velocidade dos dedos.
Com o advento da internet e de novas tecnologias, ficou fácil receber e transmitir mensagens. O problema é que os boatos também são compartilhados com rapidez. Em segundos, uma notícia, falsa ou não, percorre o mundo e pode alcançar milhões de pessoas. Só para se ter uma ideia, eu, ao longo dessa semana, recebi dezenas de mensagens repetidas em grupos diferentes de WhatsApp. São aquelas mensagens que viralizam. Uma delas foi essa daqui, olha, uma possível doação de cachorrinhos. A mãe teria rejeitado esses cachorros e o dono deles estaria preocupado em doá-los com urgência. Eu desconfiei dessa mensagem e não passei para ninguém, porque imagina, cachorros bonitos assim, geralmente as pessoas não doam, elas vendem, né? Mas agora, por conta da matéria, eu vou ligar aqui para ver o que acontece, já que tem um número para contato. Será que essa pessoa recebeu muitas ligações? Vou colocar aqui no Viva Voz. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Como eu imaginei, tratava-se de mais um boato. A polícia também costuma ser vítima de boatos. Este delegado conta que na última sexta-feira recebeu um vídeo como se fosse de um arrastão na Praça do Parque das Laranjeiras. Ele estava com cerca de 30 homens na rua. Na dúvida, correu com toda a equipe para lá. Na verdade, as imagens eram de 2015, durante uma operação no bairro Santa Etelvina. A partir do momento que a gente recebe, por exemplo, nesse momento que a gente vive, da crise no nosso sistema penitenciário, e a pessoa informa que a gente tem 2, 3 foragidos, um arrastão com foragidos, e a gente acaba dispondo de uma equipe, deslocando um pessoal para verificar a informação, para tentar recapturar esses foragidos, e acaba que é uma informação falsa e gera uma diligência que vai ser infrutífera. Depois das últimas rebeliões em Manaus, os boatos relacionados à segurança aumentaram ainda mais. Este especialista em redes sociais explica como evitar os trotes. A primeira dica é desconfiar de tudo. Quando tiver assim, alerta, cuidado, urgente, você tem que desconfiar e analisar a mensagem, ver o conteúdo dela e, se possível, fazer buscas em outros locais. Depois disso, o passo seguinte é pesquisar. A própria internet oferece mecanismos de busca. Tem 2 caminhos bons para você pesquisar para saber a veracidade da informação. Primeiro, tem um site chamado boatos.org, onde tem todos os boatos mais atuais que você pode verificar se está lá. O segundo pode ir no Google direto. Então, por exemplo, o caso de uma criança foi sequestrada. Então, pega o nome lá, Bruna, 1,30 m, sequestro, boato. Então, essas informações vão referenciar se existe essa notícia em outros locais. A última dica é bom senso na hora de compartilhar mensagens. Imagens violentas, por exemplo. Cabe a gente compartilhar com qualquer pessoa. Tem pessoas que têm problema de pressão, problema cardíaco, ou às vezes um acidente que envolvendo uma pessoa. Tem a questão da família, né, que às vezes nem ficou sabendo ainda da informação e pode ter um impacto a receber essa informação. Então, acho que o bom senso é algo sempre a ser utilizado como elemento para compartilhar a informação. É importante ficar atento e evitar compartilhar esse tipo de informação sem ter certeza da veracidade. E com certeza você já deve ter ouvido falar durante essa semana que os rodoviários vão cruzar os braços. E isso não é boato. De fato, a greve vai acontecer na terça-feira. Pelo menos o sindicato informou isso depois de reunir a categoria e disse que vai paralisar por tempo indeterminado já pela manhã. Sobre esse assunto eu converso agora com a Carol Queiroz. Olá, Carol. Qual o motivo dessa possível paralisação, que não é boato, né? De fato, os rodoviários devem cruzar os braços mais uma vez, ao que parece dessa vez, seguindo o cronograma de greve mesmo, de informar com brevidade o que vai acontecer, comunicar às autoridades. Pois é, né, Adriane? Na verdade, olha, o motivo é basicamente aquele que a gente já conhece. Eles estão reivindicando o reajuste salarial de 11% e também mais segurança nos coletivos. Por isso, então, né, será realizada essa greve aí na terça-feira, paralisando pelo menos 70% da frota, viu, Adriane? Agora, olha, o Sinetran diz que ainda não foi comunicado, mas esse comunicado deve ser feito ainda hoje, respeitando, então, aí o prazo.
isso. Agora, vale lembrar também, Adriane, que na semana passada, pelo menos uma empresa paralisou por 2 horas a cada dia as atividades, já no indicativo aí do que poderia acontecer nas semanas seguintes, e agora confirmação já com a greve da terça-feira. Na ocasião da semana passada, a gente nem tem ainda as escolas funcionando, né? O trânsito ainda está tranquilo. Mesmo assim, já causou um grande problema aí para a população. A gente pôde constatar algumas paradas lotadas aí de pessoas esperando os coletivos, e isso porque eles só paralisaram por 2 horas e uma empresa a cada dia. Agora, na terça-feira, a situação pode ser pior. Portanto, você aí de casa já pode ir se programando para esse dia, que será um dia atípico, diferente, né? E a gente espera aí também, né, Adriane, ver como é que vai ficar essa situação. Eles dizem por tempo indeterminado, então a gente espera, né, para ver por quanto tempo essa greve pode durar, enfim, para ver a repercussão que isso vai ter. E, Carol, é muito importante estar atento a isso, porque quando eles não avisam que vão parar, eles param. Imagina quando estão avisando, né? Ter algum tipo de pegar carona nesse dia, combinar com um colega do trabalho, de repente usar o serviço de mototáxi, o legalizado, enfim, para tentar evitar os transtornos que devem acontecer se não houver o entendimento entre o Sinetran e a categoria. E isso deve pressionar também a prefeitura sobre um possível reajuste da tarifa de ônibus, uma vez que essa questão está na justiça, inclusive, né? É verdade, né? Eles dizem que são a única categoria que não teve um reajuste, já reivindicam isso há algum tempo. A questão da segurança também é algo que já foi discutido bastante aí nos coletivos. Realmente o número de assaltos, né, Adriane, é muito alto, e eles querem então agora o reajuste salarial de 11% e mais segurança. A gente espera, né, Adriane, que esse entendimento aí, Prefeitura, Sinetran, né, e os empresários aí do transporte coletivo, os funcionários, a gente espera que esse entendimento venha logo, porque na verdade o maior prejudicado no fim das contas é a população, né, que fica aí sem o transporte, com as paradas lotadas, chega atrasado no trabalho, na escola, no curso, enfim, em tudo, atrasa a vida de uma maneira geral, né? E nós já tivemos a experiência aí, né, Adriane, de outras greves de ônibus que causaram um grande tumulto, um grande transtorno na cidade, e a gente, como eu disse, a gente espera agora para que esse entendimento venha o mais rápido possível, para que essa greve não se estenda por muitos dias. Tá certo, Carol. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco com informações sobre o material escolar. Houve um aumento e a gente vai te trazer dicas como você fugir desse aumento na hora de comprar a lista do material escolar do seu filho. Vamos falar também sobre a indenização para a família dos presos mortos na rebelião do Compadre. A Defensoria já está adiantando essas negociações e estipula um preço aí, um valor de cerca de R$50 mil para cada família. A gente traz esses destaques daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.